Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Vaste, a história de Vaste, a bela rainha que afrontou o rei. E isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Vaste é uma personagem bíblica do Antigo Testamento. Ela foi uma rainha da Pérsia e a primeira esposa do rei persa, Assuero. Sua história está registrada no livro de Ester. De acordo com o livro de Ester, durante seu terceiro ano de reinado, o rei Assuero decidiu dar uma festa em Susã. No livro, Vaste é a primeira esposa do rei Assuero. Enquanto o rei oferece um banquete magnífico para seus príncipes, nobres e servos, ela oferece um banquete separado para as mulheres. O texto bíblico relata um soberano desejoso de impressionar, vaidoso, exibindo suas riquezas como inegáveis provas de sua glória e poder. Vejamos o que a Bíblia diz. No terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes um dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o bebê era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres, na casa real do rei Assuero. Já no 7º dia do banquete, o rei, embriagado ao extremo, determinou que seus camareiros trouxessem a rainha, formosa, bela, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza. Vaste deveria comparecer à festa, exibindo-se a mando do rei, portando a coroa real. Porém, Vaste se recusa a vir e o rei fica furioso. O texto bíblico diz: E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. É nesse momento que o rei Assuero pergunta aos seus conselheiros como Vaste deve ser punida por sua desobediência. Um deles, chamado Memucã, diz a ele que Vaste fez mal não apenas ao rei, mas também a todos os maridos da Pérsia, cujas esposas podem ser encorajadas pelas ações de Vaste a desobedecer os seus maridos.
Memucã encoraja Assuero a dispensar Vasti e encontrar outra rainha. Assuero segue o conselho de Memucã e envia cartas a todas as províncias que os homens deveriam dominar em suas casas. O texto bíblico diz: Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam como príncipes no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer à rainha Vasti por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos camareiros. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: Não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão os seus maridos, quando ouvirem dizer: Mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E, neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E, ouvindo-se o mandado que o rei decretará em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. É após esses acontecimentos que Esté entra na história. Assuero subsequentemente escolhe Esté como sua rainha para substituir Vasti. Depois disso, Vasti não é mais mencionada no relato bíblico. Não se sabe ao certo os motivos da negativa de Vasti. Imagina-se que a exposição pretendida pelo rei desonrava a rainha, ciente de seus valores como pessoa e não como objeto de exposição pública. E ainda seria festejada por bêbados, cujo comportamento não controlava. Apesar de não estar escrito claramente na Bíblia, entende-se muitas vezes que foi ordenado que Vasti aparecesse nua, vestida apenas com uma coroa. Sua recusa pode ser ainda uma outra pista para a natureza da ordem do rei, pois não faz muito sentido afirmar que ela correria o risco de desobedecer a um decreto real se Assuero tivesse apenas pedido para ela mostrar o rosto. O certo é que Vasti recusou uma situação vexatória que lhe poderia impor o poderoso marido, o rei Assuero. E essa foi a história de Vasti, a bela rainha que afrontou o rei.